Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maria Luísa Ramalho, professora de Ciências, e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre métodos contraceptivos. O objetivo da aula: comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método mais adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de infecções sexualmente transmissíveis. Você sabe quais são os métodos contraceptivos mais seguros e eficazes existentes hoje em dia? Provavelmente você deve saber quais os nomes de alguns desses métodos que estão aqui inseridos na imagem. Nós temos aqui a camisinha, temos o anticoncepcional oral, temos também o DIU, mas além desses métodos, nós vamos também estudar outros exemplos de métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos, como o nome já sugere, são aqueles métodos que previnem uma gravidez, uma concepção, mas também possuem métodos que previnem, além da gravidez, uma infecção sexualmente transmissível, que é o caso dos métodos contraceptivos de barreira. No nosso caso, é a camisinha. Nós temos tanto a camisinha masculina quanto a camisinha feminina. Mas, já que a masculina é bem mais utilizada do que a feminina, nós vamos dar um foco especial à camisinha masculina. Ela é um método que previne a entrada de espermatozoides até o útero da mulher. Como que ela vai prevenir essa entrada? Já que ela é um método de barreira, digamos que essa barreira seja uma parede. Os espermatozoides vão tentar entrar no útero e não vai conseguir porque tem uma parede impedindo eles de entrarem. Então, é isso que a camisinha evita, a entrada dos espermatozoides no útero da mulher. É muito importante a gente frisar que a camisinha é o único método contraceptivo que vai prevenir a gravidez e também as infecções sexualmente transmissíveis. O único método. A camisinha masculina consiste em uma capinha de látex fina, bem fininha, que é bem resistente, que vai vestir o pênis antes da relação sexual, ou seja, antes de você ter a relação sexual, quando o pênis já estiver ereto, nós devemos colocar a camisinha. Abrir a camisinha, nós devemos sempre abrir com a mão, nunca utilizar a boca, os dentes ou uma tesoura, porque o risco de cortar a camisinha ou fazer um furo é imenso. E se fazer um furo na camisinha, ela vai se tornar um método ineficaz, porque a passagem dos espermatozoides vai ocorrer. Eles vão conseguir passar por meio deste furo, né, deste rasgo. Abriu a camisinha com os dedos, segurou na pontinha dela, que no caso é essa pontinha aqui, tem que segurar a pontinha para não deixar o ar acumular naquela pontinha. Se o ar acumular na pontinha, o risco de estourar a camisinha durante o ato é muito grande. Segurou a pontinha da camisinha, nós iremos introduzi-la no pênis, que vai fazer o movimento de cima para baixo, colocando no pênis e vestindo o pênis inteiro. Atenção! Nunca use duas camisinhas ao mesmo tempo, pois aumenta o risco de rompimento. Quando um látex fica
fazendo atrito com outro látex, o risco de rasgar é alto, é imenso. Então, por isso nós devemos sempre utilizar uma camisinha na hora do ato sexual. Os métodos contraceptivos hormonais, que vão agir inibindo a ovulação da mulher ou provocando alterações nas características do muco que é expelido pela vagina. Esses métodos, eles evitam uma possível gravidez indesejada, mas não protege das ISTs. Não protege, apenas evita uma gravidez. Por que não protege, professora? Porque eles vão deixar o espermatozoide passar livremente entre a vagina, né, da mulher e chegar até o útero. Mas, professora, se ele chega até o útero, como é que ocorre a prevenção da gravidez? Vamos descobrir. As pílulas anticoncepcionais orais são pílulas que contêm hormônios esteroides isolados ou em associação com outros hormônios. A sua finalidade básica é impedir a concepção. Quando uma mulher toma uma pílula anticoncepcional, ela não vai ter o período que a gente chama de período ovulatório. O óvulo não vai ser liberado para a concepção. Se o óvulo não é liberado, não tem chances do espermatozoide fecundar o óvulo. Vocês concordam? Então, ele impede a concepção desse jeito. A mulher não tem o período fértil dela. A pílula do dia seguinte, ela só deverá ser usada em situações emergenciais, quando você não usa outros tipos de métodos, como camisinha ou pílulas anticoncepcionais. Digamos que a camisinha estourou no ato. Você, mulher, irá utilizar a pílula do dia seguinte, como o nome já deduz, no dia seguinte. Se usar depois do dia seguinte, após o ato, né? As chances da pílula ser eficaz são muito baixas. Então, sempre use após o ato, né? Um dia após o ato. E essa pílula, como o nome já diz, emergencial, só deve ser usado em casos de emergência. Você não pode utilizar a pílula sempre que tiver relações, porque a pílula vai perdendo o seu efeito a cada usada. Então, sempre em casos muito graves. É importante frisar que esses métodos hormonais são usados apenas por mulheres, tá? Os homens não usam. Agora, o DIU, que é o dispositivo intrauterino. Ele é um objeto flexível, em forma de T, que é inserido dentro do útero da mulher e evita uma gravidez. Como que ele vai evitar uma gravidez? Nós temos hoje em dia o DIU de cobre e o DIU hormonal. O de cobre vai soltar mini partículas de metais no útero, causando uma inflamação no útero e não deixando o espermatozoide sobreviver. A mesma coisa acontece com o DIU hormonal. Ele solta hormônios no útero e não deixa o espermatozoide sobreviver também. Agora, os anticoncepcionais injetáveis, que vão ser utilizados como uma injeção, né, na mulher, e eles vão agir inibindo a ovulação e tornando o muco cervical espesso, grosso, que vai impedir a passagem dos espermatozoides, consequentemente matando esses espermatozoides. Ou dependendo do anticoncepcional injetável, ele deverá ser usado uma vez por mês, a cada 30 dias, ou a cada 3 meses, ou a cada 6 meses. Depende muito do tipo do anticoncepcional injetável.
exercício para vocês resolverem. Vocês vão copiar e responder esse exercício em seu caderno. Qual é o método contraceptivo que previne tanto uma gravidez indesejada quanto uma infecção sexualmente transmissível? Né? Qual o método que previne uma gravidez e previne uma pessoa de pegar uma infecção sexualmente transmissível? Copiem no caderno e respondam, por favor. Para finalizar a aula, o que nós vimos na aula de hoje? Nós diferenciamos os diferentes tipos de métodos contraceptivos, né? Os métodos mais utilizáveis, que foi a camisinha, o anticoncepcional oral, o anticoncepcional emergencial, né? A pílula do dia seguinte, o DIU de cobre e o DIU hormonal e também o anticoncepcional injetável. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.